Fala, meus queridos. Vamos aqui para mais uma análise Board to Trade, a análise de quem nasceu para negociar. E hoje nós vamos trabalhar aqui esses pontos do mercado. O mercado hoje muito interessante, a gente analisando as principais regiões, buscando sempre oportunidades baseadas na análise técnica purista. Uma análise onde você apenas vai tomar a decisão utilizando o preço. Se o preço está muito caro, a gente quer procurar venda. Se o preço está barato demais, a gente quer comprar para vender mais caro. Então, vamos estar sempre antenados a isso. Gráfico de 5 minutos do índice e do dólar. Vamos observar aqui que a gente tem no gráfico do índice, sempre observando a análise macro. O que a gente tem para o mercado, onde que são os pontos que o mercado já trabalhou, já testou, porque o mercado ele se comporta dessa maneira, sempre nas regiões onde já teve uma demanda compradora, teve uma demanda vendedora, são essas regiões que a gente vai poder trabalhar, e é por isso que a gente sempre marca os pontos mais relevantes, porque esses pontos relevantes que vão nos dar uma assertividade bacana, beleza? A gente tem aqui um canal de baixa no mercado, no índice, e esse canal de baixa ele estava segurando o preço muito fortemente. O que a gente também pode analisar aqui, aumentando um pouco mais o nosso gráfico, a gente pode trabalhar dentro deste cenário aqui, ó, o mercado que ele estava se formando nessa condição. Por quê? Porque a gente está ligando este último topo que se formou lá no dia 6 de outubro, a gente pode observar aqui no final, na final da página aqui, e também o topo que se formou lá no dia de ontem. Então a gente pega e vai ligar essas regiões. Vamos ficar observando os pontos onde o mercado ele teve certas dificuldades. Se o mercado ele está apontado para baixo, nessas regiões aqui são as regiões onde a gente quer efetuar a nossa venda. Então a gente marca essa estrutura, microestrutura aqui, a gente marca o canal que já está se formando lá de trás, e um outro ponto importante, a gente marca esta região como um todo. Por que essa região como um todo? Porque neste ponto aqui ele esteve e testou para a gente duas vezes. Esse teste duplicado aqui informa para a gente que o mercado ele está muito forte nessa região. Há muita demanda vendedora neste ponto. Se há demanda vendedora neste ponto, nós já temos aqui o indício de um LTB que está cortando o preço nesta região. Com demanda vendedora, ponta muito forte, nós temos aqui uma oportunidade de seguir na ponta vendedora nessa região, a partir do momento que o mercado nos der uma oportunidade de entrada, que é o que a gente sempre vai procurar, que são os candles gatilhos, os pontos mais relevantes. O que o mercado mostra logo após a sua abertura, que é nessa região aqui, com esse gap, que foi um gap de alta aqui no preço. Tudo isso aqui foi um gap de alta. Por quê? Porque o mercado abriu para a gente neste ponto, ou seja, ele abre para a gente nessa região abaixo da nossa LTB. Mercado abre abaixo da nossa LTB. Nós já identificamos que aqui há demanda vendedora nesse ponto. Após um gap, o mercado abre nessa região, já faz uma movimentação que ainda muito forte de queda. Logo, ele volta a subir. Nessa subida aqui, o que a gente tem para aguardar? O candle gatilho. E olha o martelo invertido, o mercado falhando o topo. Linha de tendência que está segurando o preço. Mercado falhando o topo. Mercado deixando para a gente aqui a importante da informação que já é uma demanda nessa região, que é uma região vendedora. Então nós temos tudo isso alinhado, é apenas efetuar nossa entrada, oportunizar um stop muito curto, porque aqui a gente tem um stop barato para buscar o primeiro alvo, que é a mínima, e depois essa região, que é este ponto onde o mercado já fez um teste, a gente já tinha ele marcado. Então todos esses pontos, essas análises aqui, é uma análise bastante objetiva, uma análise clássica, análise técnica purista. Você está utilizando a sua tomada de decisão apenas baseada e pautado no preço. O mercado fez um topo mais baixo do que o anterior, já está mostrando para você que já é uma oportunidade vendedora, a gente vai efetuar a venda. O mercado encontrou neste ponto esta defesa que nessa demanda vendedora que após essa queda não consegue sustentar uma movimentação de queda, e a gente também vai tomar como base essa mesma movimentação, essa mesma LTB que corta o preço. Por que a gente vai tomar como base ela?
Porque a partir do momento que o mercado não consegue mais desenvolver e começar a formar fundos mais baixos do que os anteriores, o mercado ele está te informando, te mostrando que ele pode estar tentando reverter a movimentação. Então, a partir do momento que ele não consegue mais estruturar uma movimentação de queda, a gente também tem que estar antenado e observando essas movimentações, buscar aqui uma LTA, buscar outros pontos que vão sustentar um operacional. O mercado ele é muito cíclico, ele é muito rápido, muito dinâmico. O mercado ele começa caindo e depois vira para a alta, e observe o tanto que o mercado subiu. Uma subida bem exponencial. Então a gente tem que estar preparado. Ah, eu vou vender, começou o mercado, abriu e deu venda, eu vou ficar só vendendo? Não. Aguarde os pontos, aguarde as melhores entradas, aguarde os melhores pontos e as regiões para você efetuar a compra. Então a gente consegue identificar também aqui uma LTA que está passando e também estava segurando o preço e conseguiu segurar o preço nessa região. A partir do momento que ela consegue segurar o preço, o mercado não consegue fazer um fundo mais alto, ou seja, ele falha essa questão do fundo. Nós temos nesta região como um todo aqui uma defesa muito grande. Então vou ter que marcar ela aqui sozinha. Nós temos nessa região como um todo aqui, ó, uma demanda, uma defesa muito grande no preço. Então, se essa região é uma defesa muito grande, o mercado que já mostra pra gente que aqui há muita gente grande posicionada, a gente tem que estar indo a favor da movimentação prioritária do mercado, que neste ponto, nesta ocasião aqui, já era uma movimentação que indicava a alta pra gente. E aí o mercado só se desenvolve da melhor maneira. Nós tínhamos esta região, essa barreira aqui do preço, como o nosso principal ponto de resistência, e a gente pode observar que o mercado ele rompe, volta a testar trabalhando aqui acima deste ponto, bem interessante, rompe novamente outra estrutura, que era outra LTB que estava passando de um canal que foi rompido, volta a testar acima do ponto e aí faz uma movimentação altista bem interessante e bem tranquila para a gente conseguir identificar. O que a gente tem aqui para poder observar para o pregão de amanhã, sexta-feira? Vamos fechar a semana com chave de ouro. Nós temos este principal ponto, a região de máxima do dia de hoje, mercado que subiu muito forte, então a gente tem que estar atento a isso. Num mercado que sobe nessa volúpia, nessa intensidade toda, a gente tem que marcar esses pontos onde ele trabalhou, onde ele deixou uma quantidade de demanda forte. Por que isso? Porque são nessas regiões que ele vai potencializar para a gente oportunidade de entrada e também de saída. Então, nesses pontos a gente pode estar atento nessas regiões aqui como um todo, essas regiões onde ele segurou. E também o ponto principal aqui, essa barreira da continuidade, que para o preço continuar subindo, ele precisa romper, voltar atrás, testar, trabalhando acima deste ponto para continuar subindo. Caso o mercado teste essa região e não consiga ter força para alcançar e superar novos topos, a gente vai ter boas oportunidades de vender essa região aqui, beleza? Vamos ficar atento. Gráfico aqui no nosso dólar para a gente poder analisar. Hoje o mercado de dólar ficou bem enroscado aqui, a gente pode identificar aqui uma consolidação, mercado consolidado. A gente já tem a noção e a ciência que a gente vai procurar vendas na região do topo e compras nas regiões de fundo. E aí o mercado ele já estava consolidado no final do dia de ontem, no final do pregão do dia de ontem, deste ponto aqui até essa região, o mercado ele ficou consolidado também, e isso já potencializou para a gente. O que a gente tinha que analisar aqui para poder efetuar a nossa entrada? Nós temos aqui uma LTA que estava cortando o preço nessa região. Se a gente tem uma LTA que está cortando o preço, a gente tem aqui, ó, esse ponto. Nós temos esse ponto, uma LTA. Nós temos aqui a nossa barreira da continuidade. O preço abre abaixo, beleza. O que a gente tem que aguardar logo após a sua abertura? Ou como que ele vai se comportar? Se o mercado fizesse essa movimentação de teste na LTA, não conseguisse romper, não conseguisse segurar acima, não mostrasse para a gente força compradora, a gente iria aguardar um candle gatilho para descer vendido neste ponto e vir buscar a região de mínima. Como o mercado deu para a gente uma oportunidade de continuar a movimentação, por que continuar a operação? Porque ele rompe, você pode observar que ele volta a testar,
O principal aqui, ele deixa um candle gatilho, formação de fundo mais alto do que o anterior, que é isso que a gente pode estar observando, um fundo mais alto do que o anterior, o mercado fecha acima do nosso ponto. Temos aqui também essa região que está segurando o preço, mostrando demanda compradora nesse ponto. E então, onde será o nosso alvo? O alvo técnico desse operacional é essa máxima que se formou no dia de ontem, porque aqui houve muita defesa na ponta vendedora. Então, a galera ele quer esperar o preço, os grandes players, eles querem esperar o preço. Eles querem trazer o preço nessa região de máxima para poder efetuar a venda. E é isso que a gente tem que estar identificando. Pontos relevantes, regiões relevantes que nos permitam operar com muito mais tranquilidade. E sempre buscando operações que nos vão satisfazer com stops bem mais curtos. Entradas com stops curtos e alvos mais alongados, alvos mais prolongados, que também vão dar muita garantia de assertividade bem maior, beleza? E aí o mercado testa essa região de máxima, não consegue fazer a nossa melhor tentativa, que seria um rompimento com mais força, um retorno acima deste ponto, ele segurando acima dessa região, para aí sim continuar sua movimentação de alta, renovação de topo. Observem que logo ele já falha aqui na movimentação de topo, então a gente vai trabalhar com o mesmo racional aqui de baixo. Se aqui nós temos um fundo mais alto do que o anterior, aqui também nós temos um topo mais baixo do que o anterior, e ele faz outra formação de topo mais baixo. Já entendendo que nessa região é demanda vendedora, a gente tem outra oportunidade de continuar a descer vendido nessas regiões, porque isso está bem claro para a gente está podendo observar e analisar isso de forma bastante objetiva. O mercado de dólar, como ficou consolidado no dia de hoje, a gente só apenas vai renovar essa região de máxima e potencializar este ponto aqui. Por quê? Porque o mercado consolidado, a gente vai procurar na mesma intensidade oportunidades de venda nessas regiões e compra nessas regiões. Que a gente pode também pensar aqui para o pregão de amanhã. Essa LTB que está cortando o preço pode nos servir como um termômetro. Caso o mercado não consiga desenvolver para cima, ele vem a testar nessa região, perdendo ela. Nós temos neste rompimento aqui um alvo técnico neste último fundo para o pregão de sexta-feira. Beleza? Vamos fechar a semana com chave de ouro, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!